Olá, eu sou Débora Guiar E eu sou Graciema Freitas e por aqui a gente trata sobre o universo feminino. e o nosso tema hoje é bem-estar sexual. E por aqui o nosso papo a gente inventa. O nosso papo a gente inventa. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Paulo Aredes. Ele é CEO e fundador da ASOS, que é a maior distribuidora de produtos sensuais da América Latina. Paulo, seja bem-vindo. Olá, Graci. Olá, Débora. Primeiramente, agradecer esse convite, essa oportunidade de estar aqui batendo um papo sobre aquilo que a gente ama, aquilo que é o nosso dia a dia, né? Vamos falar um pouco aí sobre sexualidade, sobre produtos para o bem-estar íntimo. Bora lá bater esse papo, fazer ser maravilhoso esse podcast. Paulo, conta pra gente como é que você caiu aqui assim nesse mercado. Um belo dia, em casa com a minha esposa, a gente estava vendo o programa do Jô, né? E no programa do Jô aparece uma revendedora de produtos sensuais, de produtos íntimos, que atuava ali em São Paulo, na região dos Jardins. Inclusive, esse vídeo, ela coloca algumas próteses assim na mesa do Jô, foi muito legal, foi um bate-papo muito rico. Eu estava assistindo aquilo com a esposa, quando ela trouxe os números do negócio dela. E eu fiquei assustado, espantado com aqueles números e falei com a minha esposa, falei, uai, esse uai é de mineiro, viu, gente? Bora lá. Então, eu falei, uai, esse negócio é bom. Olha, para você ver, essa revendedora, eu tenho 4 lojas, estou tendo essa dificuldade aí de pivotar e olha o ganho dessa revendedora trabalhando nesse universo de bem-estar íntimo. E brinquei com a minha esposa no sofá, falei com ela, olha, esse negócio me parece tão bom que eu acho que eu vou te colocar para vender esses produtos sensuais. E aquilo virou uma grande piada, uma gargalhada, e a gente foi dormir, tudo ok. E no dia seguinte, na hora que eu chego em casa à noite, ela traz para mim uma frase: e os produtos? Será que você vai conseguir comprar os produtos para mim revender? Eu falei, mas que produto? Produto que você falou ontem, as próteses, os produtos sensuais. E eu disse, mas não era uma brincadeira? Ela falou, era uma brincadeira. Acabou que eu cheguei na academia, falei com a mulherada da academia, agora elas estão loucas, falaram que eu tenho que comprar, que eu tenho que trazer, que elas vão querer adquirir os produtos. E eu falei, é séria essa conversa? Você vai conseguir vender esse tipo de produto? Porque até então a gente não utilizava aquele produto em casa, não era um produto do nosso dia a dia, era para a gente também um tabu. Então a gente não tratava disso. E eu falei, você tem certeza que você vai conseguir lidar, trabalhar com isso de uma forma saudável, tranquila? Ela falou, traz o produto e deixa o resto comigo. Empreendedor que sou, comecei a pesquisar ali prováveis fornecedores, encontrei em Curitiba um grande distribuidor, liguei, bati um papo com a moça, fechei ali R$ 500 de compra com ela na ocasião, isso em 2007, recebi os produtos em casa, passei para minha esposa na ocasião, ela levou esses produtos para a academia e de R$ 500 ela traz R$ 2.500 em uma semana. Uau! Uau! Bingo. Exatamente, bingo. Minha procura pelo novo negócio acaba de acabar. Rasguei todos os outros planos de negócio e falei, vou iniciar agora um plano de negócio nesse mercado. E assim começa a minha caminhada dentro desse universo aí de bem-estar íntimo. É muito curioso porque você, te ouvindo, tudo começou com uma brincadeira. Você não estava levando a sério, mas a tua mulher levou e te impulsionou. E aí, eu queria saber uma coisa. Quando a gente assiste aquele filme De Pernas para o Ar, um filme que teve acho que duas ou três partes, a gente vê uma mulher comum que também nunca tinha passado pela cabeça dela vender, e ela vira uma
potência nesse negócio. A gente fala sobre mulheres, as mulheres consumindo, as mulheres vendendo. Esse mercado é majoritariamente feminino? E se sim, como você se sente nesse, sendo, digamos que Bendito fruto. o bendito fruto entre as mulheres? Logo no início, quando ela começou a revender os produtos, a minha secretária teve interesse também pela lucratividade, a minha cunhada teve interesse, e ali já começou uma pequena rede de venda desses produtos. Eu disse até então, meu interesse era extremamente comercial, já que eu estava de frente para um negócio, né? Em termos de lucratividade, em termos de oceano azul. Então, eu começo ali, nesse momento, já a criar uma rede. Mas o cenário, né, o pano de fundo em 2007 era totalmente diferente do que se vê hoje. Até porque os clientes de sex shop, na ocasião, eles eram, em sua maioria, homens. Então, o cenário era completamente diferente, o pano de fundo era diferente. Os homens é que adquiriam esse tipo de produto. Uma das coisas que fez até com que a gente pensasse em formatar de forma diferente. Então, de lá para cá que houve esse crescimento, essa ascensão feminina em busca, de fato, de um lugar que é delas por direito. E esse crescimento, esse empoderamento, ele não poderia acontecer se não fosse trabalhado esse pilar da sexualidade, que foi justamente o que colocou essa mulher à margem do homem nessa caminhada. Então, teve que se resgatar questões de sexualidade para trazer ela para esse contexto da força para ela seguir junto com os homens. Então, esse cenário ele foi construído, eu acompanhei a construção desse cenário, inclusive fui, num determinado momento do negócio, em 2014, até 2014, eu falo que seria o change, né, o dia da mudança, a única coisa que eu pensava, de fato, era lucratividade e negócio. Eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje sobre legado, entrega e possibilidade de mudança de vida do outro. Até então, meu olhar ele era 100% financeiro. Naquele momento, exatamente em 2014, a gente fez um grande evento em São Paulo, nosso congresso, inclusive a Graça já participou de alguns, acredito que do último, ela estava lá com a gente, e como somos pioneiros aí nessa frente, foi o primeiro evento onde se traz algumas rodadas, algumas mesas de discussão, e entre elas, já lá em 2014, a gente já discutia questão de gênero, a gente teve uma mesa que falava sobre gênero, e a gente teve uma mesa que falava sobre abuso. Essa mesa falava sobre abuso, e eu estava na plateia, ouvindo aí essa palestrante, essa mesa, tinha uma advogada, uma psicóloga e uma moderadora, eu não me recordo quem, e aí eles começaram a bater um papo, falar sobre abuso. E eu na plateia ficava olhando aquilo, ouvindo aquilo, e num determinado momento eu comecei a olhar para o lado e falei, alguém contou para elas a minha vida. Alguém contou para elas a forma que eu trato a minha esposa. Tem alguma coisa aí, não é possível. E eu parecia que aquilo era para mim, eu me senti único ali na plateia ouvindo aquilo, porque na minha cabeça machista eu tinha a ideia que se não houve nenhum tipo de ato violento fisicamente junto com a minha parceria, isso não me colocava numa condição de machista. Eu era um ótimo marido, já que não havia agressão física. E a cada momento que eles discutiam alguma coisa, as questões financeiras, as questões psicológicas, eu fui entendendo, olhando aquilo, e foi um dia que eu vi que realmente eu fazia parte desse tão grande conglomerado machista que precisava de mudar, porque me colocaram um espelho à frente e eu tinha que tratar agora essas questões
para falar com essas mulheres, porque senão seria muita hipocrisia da minha parte. E foi, de fato, a hora dessa desconstrução. Vamos desconstruir, tirar essa couraça. E hoje eu entendo que não existe tirar. Eu vou lidar com isso até o último dia da minha vida, porque isso é cultural. Não existe ex-machista, né? Existe um machista em desconstrução constante. E nesse dia, o meu pensamento, ele muda completamente e acontece a segunda pivotagem, que é exatamente dentro de mim mesmo. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais do que vender produto. Eu posso fazer mais do que ganhar dinheiro. Poucas pessoas vão passar por essa vida e vão conseguir entregar algo que é maior do que elas, que é a transformação do outro. E naquele momento eu entendi o jogo, eu entendi que tinha que fazer algo maior e que não era só sobre vender produto, mas educar pessoas, porque a gente era carente e a mulher não ia conseguir fazer esse trabalho de empoderamento, de igualdade, se a gente não tratasse essas questões em respeito à sexualidade. Então, naquele momento eu falei, vamos lá, vamos mudar isso e não vamos mais vender produto, vamos usar o produto como uma grande ferramenta para tratar, para discutir sobre esse assunto tão caro e tão necessário para a sociedade, que é a sexualidade. Então, o que a gente espera é que o nosso grande patrimônio não seja financeiro, mas seja de legado, realmente de construção, de transformação. Isso é que nos move hoje, isso é que nos faz movimentar dentro desse mercado de bem-estar íntimo. Perfeito, Paulo. Isso que você trouxe é muito importante. Notadamente, a gente sabe que as mulheres têm fama de serem as que se empenham mais, né, em fazer com que a vida sexual seja mais animada, mais divertida e menos monótona. Os homens têm fama de serem menos criativos do que as mulheres, e quem busca aprimoramento, quem busca curso, quem busca produto, quem busca novidade é sempre a mulher. Pensando nisso que você falou, eu, principalmente como consultora também, ouço muito as mulheres falando, eu sou louca para usar, eu gostaria muito de usar, mas se eu aparecer com isso na minha casa, o meu marido vai falar, de onde que surgiu isso? Quem te ensinou? Onde é que você pegou isso? Onde você comprou? Então, uma das dificuldades que as mulheres têm muito é de como trazer o brinquedo, o acessório, o cosmético, seja lá o que for, para casa sem despertar a ira do dragão. Bom, esse dragão, como eu disse, né, ele foi construído dentro dessa cultura machista. E o papai ensinou para esse jovem que, para se tratar de sexo, a única coisa que ele precisa é um pênis ereto e um vai e vem. E isso faz dele macho, isso faz dele homem. E isso vem sendo desconstruído ao longo do tempo. E é importante essa discussão também junto a esse homem, exatamente para essa aceitação. E por que a mulher é que traz para a relação os brinquedos, essas possibilidades aí de novos caminhos? Exatamente porque ela é naturalmente mais madura que o homem e ela entende essa necessidade. E o homem, ele é bitolado naquilo. E uma vez bitolado, ele tem a ideia que ele tem que resolver aquela situação por ele só. Então ele se fecha, né? O homem, ele já tem essa natureza de não querer dividir ou ter alguém próximo desse momento que o coloca, ou melhor, o tira dessa situação de macho alfa, de resolução da questão sexual. E essa abertura coloca ele em risco. Então é importante que essa mulher entenda que chegar de leve, trazer não produtos tão diretos ali, e principalmente produtos que coloquem em risco a ideia do homem sobre o membro fálico. Então, nada que seja maior do que o membro, já que o homem tem essa discussão constante, né, de quanto maior, melhor, é algo que também tem que ser discutido. Então, ele está o tempo todo e checando se não existe nenhum risco quanto à masculinidade dele. Então, não coloque em risco essa masculinidade e convide esse homem para uma brincadeira, né? Uma brincadeira.
Mais para frente a gente pode bater um papo aí e falar um pouco sobre o que esse modelo de consultoria traz em benefício exatamente dessa dificuldade. Mas é isso, é começar aos poucos, colocar um gosto ali no relacionamento, trazendo às vezes um gelzinho com sabor, o próximo passo, uma massagem, um toque, mas os consultores e as consultoras, elas estão ali recebendo treinamento diário exatamente para ajudar essa mulher com essas objeções que vão ser geradas, sim, dentro do relacionamento. Mas é importante romper essa barreira para partir para uma vida sexual melhor. Agora, Paulo, quando essa mulher, ela já está iniciando essa proposta, inicia de uma forma bem leve, bem despretensiosa, ela vai no gelzinho, daqui a pouco mais um acessório, enfim, vai gradativamente. Quando a gente fala de um vibrador, eu queria que você contasse aqui para nós se ele é um aliado ou um concorrente na visão dos maridos. Maridos, parceiros, enfim. Perfeito. Excelente essa pergunta, porque sim, o parceiro ele tem essa visão de concorrência, enquanto ele não receber uma informação que é relevante. Enquanto a gente não trazer para ele exatamente segurança quanto a essa brincadeira. O dia que ele tem entendimento que aquilo não é um concorrente e, na verdade, é um grande parceiro, talvez ele vai abrir para essa possibilidade. Primeiramente, é importante a gente ter a ideia de que um vibrador ele não deve ser o primeiro a entrar num relacionamento e se tornar ali o terceiro. Primeiro, ele tem que virar o segundo. Então, ele é uma ferramenta de autoconhecimento feminino. Hoje também masculino, mas o primeiro uso do vibrador, eu aconselho que ele seja solo, para que a mulher se conheça, ela conheça de fato o potencial dela orgástico. São várias, inúmeras mulheres que sequer sabem se já tiveram ou não um orgasmo, e a maioria delas de fato não tiveram. E isso é por pura falta de conhecimento, pura falta de educação sexual. Então o vibrador, ele, com essa capacidade de entregar, de fato, um orgasmo, ele deve ter, nesse primeiro momento, a responsabilidade de tratar o autoconhecimento. Porque não adianta você tentar levar o seu parceiro por um caminho que nem mesmo você, mulher, conhece. Então, se descubra, se toque, porque ao mesmo tempo que nós, homens, temos essa discussão machista, essa cultura machista, a mulher oprimida também foi educada a não se tocar, a não se conhecer. Então, ela não conhece esse potencial orgástico dela, que está muito ligado a essa questão do empoderamento. Quando eu conheço a força que tenho e onde posso ir, o jogo muda e as coisas clareiam à minha frente. Então, o primeiro contato com o vibrador, eu aconselho que seja esse de autoconhecimento. E na hora que você traz ele para o relacionamento, esse homem preparado, ele tem total ciência de que ele talvez não consiga essa entrega que um vibrador consegue na relação do estímulo, mas o vibrador, por sua vez, também não entrega essa relação amorosa do parceiro, essa relação afetiva, essa relação de calor, essa relação humana. Então ele passa a ser, de fato, uma ferramenta que vai agregar para essa relação afetiva, essa relação de carinho, essa relação de contato, a possibilidade de um estímulo diferenciado. Então, só depois que se quebra essa barreira na cabeça desse homem é que é possível tratar o vibrador num relacionamento ali a três. Mas, com certeza, eu já acompanhei vários casos, na hora que acontece essa mudança na cabeça do homem, ele passa a ser um companheiro ali da busca pelo próximo estímulo, pelo próximo brinquedo, pela próxima experiência. Se existe amor ainda naquela relação, se existe o propósito de crescimento junto,
esse é um grande caminho a se trilhar até para revalidar essa relação. Fantástico. Rapazes que estão nos ouvindo e vendo, por favor, olha aí, ó, uma super dica do Paulo. E esposas que estão loucas para trazer alguma coisa para a cama, para o quarto, aproveitem a oportunidade, conversem com seus parceiros, porque o dia que vocês entenderem que tudo isso são aliados, são coisas que nos ajudam a ter um relacionamento mais bacana, mais quente, mais legal. Gente, olha, eu vou falar. Usar vibrador junto, vamos combinar, é bom demais. Eu acho até mais legal do que usar sozinha. Muito mais legal. Sabe por quê? Porque eu acho assim, se você concorda comigo. E, Paulo, a cara que o outro faz, a gente vê o prazer que a gente está proporcionando, que o outro está tendo, é muito prazeroso para nós também. Você não acha? É muito bom a cara de tesão que a pessoa faz olhando para você. Fala sério. Não, gente, eu acho que não tem preço você ver a cara da pessoa, né, nesse momento de euforia, de êxtase, quando você tem uma relação. Enfim, te dá prazer ver a cara da pessoa, o prazer do outro, exatamente. Como dizia Rita Lee, o prazer de ter prazer comigo, ou contigo. O prazer né? de ter prazer comigo. É isso aí. Paulo, na pandemia, eu vi algumas matérias, algumas coisas falando que o mercado erótico deu um boom, né? Deu uma explodida. Então, assim, as pessoas trancadas em casa ficaram mais entediadas, mais abertas, ou as duas coisas? Eu acho que foi um conjunto de fatores, né? Conjunto de forças que geraram aí esse boom no mercado do bem-estar íntimo. Primeiro, dando um gancho aí no que vocês trouxeram, né? Proporcionar prazer, às vezes, é mais prazeroso do que vivenciar o próprio prazer. Então, essa troca, ela é evolutiva, ela deve existir até. A gente pode dar algumas dicas lá na frente como tratar isso. E, na verdade, o que a pandemia fez? Ela colocou um espelho nesses relacionamentos, mostrando para as pessoas a necessidade de criar novos caminhos. Eu tenho uma teoria que eu defendo já há mais de 5 anos, que é a teoria dos multicaminhos. Por vezes, né, diariamente, a gente vai para o trabalho naquele mesmo caminho, dia a dia a gente está passando ali naquele mesmo caminho, e aquele caminho tem uma árvore bonita, tem uma casa legal, tem detalhes, flores, muita coisa bonita acontece naquele caminho que você já não enxerga mais, porque você está no modo automático. Então você passa por aquele caminho todo dia, por mais que você queira. Já fizeram até várias pesquisas nesse sentido, pode pôr um palhaço, pode pôr algo bem, né, espalhafatoso ali no meio daquele caminho, mas aquilo se tornou automático para você, você já não tem mais olhar para aquilo. E aí é importante você voltar lá atrás e lembrar a primeira vez que você passou ali, tanto de coisa legal que você viu. Então eu defendo a ideia do multicaminho. E acho que a pandemia ela mostrou um pouco para essa galera. Poxa, agora que a gente está aqui, a gente vai viver esse dia a dia e vai naquela coisa automática, um beijinho muito rápido, um oral meia boca, virei, concluí, ok, banho. Que coisa mais sem graça, que vida sexual é essa? Não era assim lá atrás. Mas lá atrás era uma grande descoberta. E as pessoas perderam essa questão da descoberta. E não vão reconquistar isso passando pelo mesmo caminho. Então é preciso criar novas possibilidades. É preciso criar novos caminhos. E eu chamo isso de multicaminho. Por que a gente gosta de viajar? Porque toda vez que a gente está conhecendo um lugar novo, a gente está com um olhar atento a cada detalhe, até o ponto do ônibus, quando você está viajando, você quer ver como é que é, se é diferente daquele seu dia a dia. Então, o que faz as pessoas amarem a viagem é a descoberta. Então, por que não viajar para novos caminhos no que diz respeito ao sexo, à sexualidade? Então, quando me foi apresentado isso na minha vida, eu não estou aqui falando como alguém diferente dos outros. Ao contrário,
No começo do nosso bate-papo, eu contei exatamente que eu faço parte desse grande número de machistas que tiveram isso como origem cultural. Mas eu abri as possibilidades de mudança, de novos caminhos. Então, é preciso abrir a essa possibilidade, criando novos caminhos. Então, quando me foi apresentado, hoje é o dia dele. Como assim o dia dele? Que loucura isso! Hoje o dia dele, nós vamos proporcionar prazer para ele. Então, a parceria só vai proporcionar prazer para ele. Mas, espera aí, ela não vai ter um orgasmo? Não, esse é o dia dele. É um caminho novo, é diferente. Então, ali você vai ver detalhes. Hoje é o dia dela, eu vou proporcionar prazer para ela. E aí tem o dia da não penetração, eu tenho que fazer ela chegar num orgasmo sem penetração. Isso para um homem machista é maluco, mas é uma nova possibilidade, é uma nova experiência. Isso é louco, isso te leva para um outro patamar. Isso abre possibilidades para o toque. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre o toque, a necessidade do toque, do beijo. São vários homens que me procuram para falar que eu não tenho mais tesão na minha esposa. Eu não consigo mais ter ereção com a minha esposa. E são capazes, mas eu consigo ter ereção fora. Mas é claro, é porque o que está fora é novo, o que está dentro é o mesmo caminho que você vai trabalhar todo dia, muda isso. Muda esse caminho. Lá atrás, quando você começou o relacionamento, você beijava. Você não ia direto para o sexo, até porque ia ser um absurdo. Você não estava tratando com uma profissional de sexo. Então você beijava, você tinha momentos de carinho, você tinha momentos de toque. E aí você casa, ou quando esse relacionamento perdura por mais tempo, você perde essas possibilidades de carinho, de toque. Então eu posso criar também o caminho do toque, o caminho da massagem, eu posso criar o caminho do beijo. Então é importante pensar em possibilidades, multicaminhos, e aí sim você vai abrir a porta para sair da rotina. E o que aconteceu na pandemia foi uma entrega de rotina, várias delas inclusive não consigo mais viver essa rotina, e outras falaram, vamos trazer novidade, vamos trazer aqui os brinquedos para poder criar novas possibilidades de estímulo, de experiência, de contato. Acho que exemplifica aí um pouco essa necessidade que houve nesse momento, onde as pessoas estavam ali aglomeradas em casa, o casal tinha que lidar dia a dia. Então acho que houve essa abertura aí para poder trazer essas possibilidades de estímulos novos. Ô Paulo, e você está falando do beijo, realmente tem casais que eles vão se acostumando a dar o selinho e fica naquele selinho. Gente, se não, a partir do momento que morreu o beijo de língua, Já era. ferrou. Já tá indo pro pé na cova. Assinou o atestado de óbito, acabou. E assim, Paulo, muito legal isso que você está trazendo, porque por mais machistas assim, né? A gente precisa de mais machistas assim. Essa concepção é muito interessante. Eu acho que muito bom tocar nesse aspecto masculino, né? Eu espero que a mulherada chame os parceiros para assistir junto, para ver e para trocar umas ideias aqui, porque realmente, né, a gente precisa olhar mais para esse lado. Para quem está chegando agora, vamos deixar claro que Paulo é um machista em desconstrução. Que arrasa, por sinal, né? Arrasa total. Paulo, eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa, numa fala sua, falando sobre o autoconhecimento, né? Que a gente estava falando da mulher, que não dá para ela chegar com um vibrador, né, propondo vibrador na relação sem antes ela experimentar. E aí o ponto que eu coloco aqui é fundamental para nós mulheres nos conhecermos, nos tocarmos, entendermos quais são as regiões que nos dão prazer, que nos proporcionam prazer. A mulher, ela sempre, desde pequena, ela não é incentivada a se tocar. Muito antes, pelo contrário. Já os meninos são super incentivados, eles sempre estão ali
tocando a área genital, o pênis, enfim. Agora, eles são estimulados a se tocarem, mas muito focados. Então, também tem homens que não sabem que, por exemplo, as costas, o toque nas costas pode proporcionar prazer. É o prazer além dos genitais, né? Eles não sabem que, aliás, não só eles, mulher. Na verdade, não vamos ser sexistas, não, né? A grande maioria das pessoas não sabe que existem outros pontos de prazer no corpo que elas podem explorar e que podem ser, às vezes, até mais prazerosos do que o toque direto nos genitais. Né? E essa questão do acessório, do cosmético, isso ajuda muito, porque estimula as pessoas a testarem um beijo com um sabor novo. Eu não gosto do sabor, e às vezes botam um moranguinho lá e fica melhor, né? E uma coisa que esquenta, que esfria, dá uma animada, dá uma sensação diferente. Isso também é muito legal trazer e explorar outras partes do corpo. Não sei se era isso que você queria falar, enfiei no meio do assunto, porque eu sou dessas. Aqui a gente está inventa o papo. Juntas, misturadas, a gente inventa esse papo. Complementa para a gente, Paulo, por favor. Todo sentido, todo sentido. Todos os dois foram penalizados. Então, não só o homem com essa questão machista, e não é culpa dos pais, os pais não tinham o que entregar, eles fizeram o seu melhor, porque receberam essa cultura lá de trás dos pais deles. Dos nossos avós. Então, não tem por que penalizar ele. Só que nós recebemos, indiferente do gênero, muito pouco. A escola também não conseguiu nos educar, porque até se tratando de um país católico, tem uma questão de religiosidade por trás, nesse pano de fundo também. Então, a mulher foi privada dessa questão do toque, o homem, ao contrário. Eu acho que o que vocês trouxeram é muito importante, espero que as mulheres ouçam isso com todo carinho, se abram para essas boas novas, né? O seu órgão genital é todo o corpo está apto a receber um estímulo, está apto a receber um toque, e isso vai te dar um orgasmo muito além do genital, porque a gente é muito medíocre no que diz respeito ao ato sexual em si, e o ato sexual devolve para a gente aquilo que a gente dá para ele. Se a gente estimula o nosso genital, a gente vai ter um orgasmo genital. Quando a gente estimula o nosso corpo, a gente vai ter um orgasmo corpóreo. Esse é o grande orgasmo. As pessoas me perguntam, como que eu sei se realmente eu tive um grande orgasmo? E eu encontrei um caminho que talvez seja legal. Você conseguiu levantar? Consegui. Então você não teve um grande orgasmo, porque o grande orgasmo, você não consegue se mexer, você não consegue se levantar, os espasmos estão fora do seu controle, você não tem pernas para ir no banheiro. Então, se o seu parceiro acabou de ter um orgasmo, ejaculou, levantou e foi se lavar, ele teve um orgasmo medíocre, fraco. O grande orgasmo, nem ele, nem você, mulher, vão conseguir levantar. Ao contrário, vocês vão vivenciar aquele momento, talvez abraçadinho junto. Quem nunca teve, né, aquele momento ali onde eu preciso esperar baixar um pouco, a poeira baixar um pouco o que aconteceu. Então, essa é a ideia. Por isso do toque, do beijo não só na boca e de língua, é aquele beijo profundo, é o que te levou a estar com essa pessoa. Não abra mão disso. É o abraço, é o toque em todo o corpo, é o beijar todo o corpo, é o abraçar, é o tocar todo o corpo. E aí eu trago uma coisa muito legal, que eu acho que, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado, que eu tenho indicado, eu costumo falar que é o maior produto. Você tem que adquirir esse produto, principalmente para você começar a mudar esse jogo. E sabe quanto que ele custa? Muito pouco. Ele chama venda. É uma venda que você coloca no olho do seu parceiro ou da sua parceira. Por quê? Porque o que às vezes faz com que a gente não se permita, não vá para o próximo nível, é exatamente o julgamento pelo olhar. O olhar está o tempo todo julgando. Quando eu tiro essa possibilidade desse julgamento pelo olhar, abre um novo universo onde eu posso tocar, onde eu posso mexer. Eu não estou sendo julgado pelo olhar. Então, se você tem dúvida, às vezes a pessoa tem receio, ela não se sente bem, e não precisa olhar, o corpo fala por si só. O corpo tem uma expressão própria.
Então, tira essa questão do olhar como a venda e dê esse grande presente do toque para o seu parceiro, indiferente do gênero, seja para ele, seja para ela. Como eu coloquei lá atrás, tem o dia dele, tem o dia dela, tem o dia do toque, o dia do beijo. Então, eu acho que a gente consegue sim, desde que a gente esteja em sintonia e juntos a gente queira dar esse próximo passo. Então, ir além da genital é ir para um orgasmo diferente. Porque essa questão da venda, né, tem aquela coisa de que quando a gente priva um sentido, a gente potencializa os demais. Então, além de ajudar a quem tem um pouquinho de vergonha, né, de olho fechado, tampado, vale qualquer coisa. Então, realmente, uma dica fantástica é essa de sentir. Muito importante. Eu tenho uma curiosidade, Paulo. Hoje, a maioria dos produtos, eles são mais direcionados a casais ou às mulheres? Eu acho que eu entendo sua dúvida, Débora. É porque tem produtos, igual o gelzinho, que a gente até tá com eles aqui, que eu trouxe uns aqui, ó. O gelzinho que a gente usa a dois, né? Que dá para usar os dois juntos ao mesmo tempo, mas tem aqueles produtos que são essencialmente femininos e essencialmente masculinos, né? Quer dizer, não sei se tem algum essencialmente masculino, vou deixar o Paulo falar, vou ficar... por exemplo, no caso do sugador, não dá para usar o sugador em homem, dá para o homem usar com a parceira, é super legal. Aliás... eu acho assim que vai abreviar um pouco as coisas. Deixa o sugador pro final, por favor. Só uma dica. Mas a pergunta da Débora é legal, assim, porque eu acho que o mercado também está começando a olhar um pouco mais para o público masculino nesse aspecto, né? A pergunta ela é se é mais voltado para o casal ou se é voltado para a pessoa mesmo ali, né, indiferente da questão de gênero. Eu acho que, de novo, eu volto lá atrás. Existe um momento solo e existe um momento com a minha parceria indiferente de gênero. Então, tem aquele momento de descoberta, aquele momento de toque, de autoconhecimento, e tem um momento ali de dividir. Mas, até o próprio sugador, a Graça traz essa ideia, o sugador ele daria um bate-papo só de sugador, para a gente falar sobre a tecnologia desse produto e por que ele é capaz realmente de ter uma entrega rápida e eficiente. E sim, ele abre várias possibilidades de uso de casal. É importante a gente ter o entendimento do estímulo. E quando eu falo de estímulo, imagina, se eu bater o dedo na minha cabeça, eu estou fazendo um estímulo. Se eu puxar minha barba, eu estou fazendo outro estímulo. Se eu pegar minha unha e passar no meu corpo, eu estou fazendo o estímulo. Agora, se eu, ao mesmo tempo que eu puxo a minha barba e passo a unha no meu rosto, eu estou fazendo dois estímulos simultaneamente. Então, eu posso sim utilizar um brinquedo e ter um outro estímulo, o estímulo do parceiro. É muito importante a gente ter essa ideia. Então, quase que a maioria dos produtos se abre essa possibilidade de uso solo, de uso com casal, ele com ele, ela com ela, eles. É tudo uma grande brincadeira. Joga uma bola para a criançada, eles vão brincar com uma bola só. Então, joga um brinquedo e entenda que é uma brincadeira e a criatividade vai aparecer, as possibilidades de estímulo vão aparecer, principalmente se a gente estiver aberto para essa questão do corpo todo como uma genital. E é isso. Eu acho que as pessoas ficam mistificando, criando algo sobre a relação sexual como se fosse de outro mundo. E aí eu trago, sim, um pouco do viés religioso, da culpa da igreja que colocou essa ideia, né, de que não pode, de que não é permitido, de que nada... E trago para outro modelo, para outra visão. E na hora que você tiver com essa ferramenta de estímulo na mão, deixa a cabeça te guiar, deixa a coisa acontecer, se abra para as experiências, desde que você esteja do lado de alguém que te traga segurança para essa brincadeira. Isso é importante. Eu tenho segurança do lado dessa parceria, eu estou seguro com essa pessoa. Se você está seguro, se entrega.
vai brincar. Eu acho que é por aí. Vergonha, tabu, preguiça, tudo tem que sair, descer junto com a calcinha, com a cueca, ir pro chão e aproveitar, porque a vida é curta e isso é muito bom. E por falar em vida curta, O tempo também é curto. o tempo ficou muito curto. Gente, Paulo, você vai ter que prometer aí pra gente que vai voltar. Porque assim, eu tenho certeza que a mulherada vai querer saber mais e é um assunto que dá pano para manga. É uma coisa que a gente tem pouquíssimas oportunidades de falar, muitas pessoas não têm com quem conversar, para quem perguntar, né? E eu acho que é um assunto que sempre interessa. Paulo, você topa voltar? Com certeza. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, é o que eu amo fazer, é onde eu me encontrei, é onde eu me transformei e entendo a necessidade de lidar, de tratar, de falar, de quebrar, explodir esse muro de preconceito que existe, derrubar isso de uma vez por todas, para dar possibilidade, não para um, mas para todas as pessoas, de se permitirem, de se autoconhecerem, de melhorar ali o relacionamento com seus parceiros, com a sua parceria. É muito comum essa ideia de que eu estou do lado de uma pessoa que eu amo demais, que eu gosto demais, mas eu já não tenho mais desejo, eu já não tenho mais com ela uma relação sexual saudável, gostosa, prazerosa, mas eu gosto muito dessa pessoa. Então, eu acho que é preciso mudar essa forma de tratar, de lidar, e são vários assuntos, sim, porque é algo que é velado, que não falam, quando vão falar, colocam um monte de dificuldades, tudo é difícil, isso pode, aquilo não pode, então é esse muro mesmo que a gente tem que quebrar, e pode tudo, tem que falar, tem sexo anal, tem masturbação, tem várias massagens, o sexo tântrico, são várias as possibilidades de discussão dentro disso, e quando eu faço alguns posts, quando eu falo algumas questões, eu sempre brinco no final, eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir, eu estou aqui para trazer para o debate, eu estou aqui para as pessoas entenderem que é necessário falar sobre o tema de uma forma fluida, de uma forma comum, somos pessoas comuns, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo aquela música da Elza Soares, né? O cachorro faz, a galinha faz, todo mundo faz, a gente faz. Então, por que velar, esconder isso para debaixo do tapete? Já que Freud, dentro da sua teoria ali da sexualidade, ele deixa claro que quase que tudo na nossa vida tem alguma relação com a sexualidade, com o sexo em si. Então, é de extrema importância esse pilar, discutir e tratar esse pilar. Por isso, eu parabenizo vocês por estarem aqui abrindo essa janela, abrindo essa oportunidade de discussão, e não parem, sigam em frente forte com isso, busquem os temas, busquem os assuntos, busquem pessoas que estão dispostas a tratar, a falar sobre isso, não se atentem aí a haters, porque sempre quando a gente traz essa discussão à tona, tem pessoas que vão lá, que vão falar, não é legal ir falar sobre isso, não é legal falar sobre aquilo. Cara, esquece, não olha para esse tipo de gente, olha para as possibilidades de mudança que vocês vão gerar aí nesse mundo, porque faz todo sentido. Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por topar aceitar nosso convite. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Espero que você volte outras vezes, porque a gente realmente vai ter muito assunto para falar. E foi realmente muito bom ter você aqui hoje com a gente. Foi um prazer, também super te agradeço, Paulo, ter estado com a gente. Agradeço quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Por aqui, o nosso papo, a gente inventa. O nosso papo, a gente inventa.